tudo aquilo que com tanto carinho ela estudou, ela se preparou, e por nós, que possamos captar todos os ensinamentos desta noite, que esses ensinamentos possam ser o nosso guia, que esses ensinamentos possam ser a nossa referência para o nosso dia a dia.
esses espíritos através dos exemplos que a gente vai dando e também conforme eles vão crescendo. Eles têm a necessidade de cuidados especiais e com ternura. Então a gente vai moldando isso. E a gente não fala que se a gente cresce e vai passando amor, eles vão passando amor de volta? A gente vê que eles vão aprendendo e eles vão passando isso? A oportunidade que eles e nós também tivemos com o esquecimento. Alguém aqui gostaria de lembrar da vida passada? Melhor não, né? Eu acho que é melhor não. Se a gente tem uma nova oportunidade, eu acho que a gente tem que levar ela em frente. E uma coisa que a gente fala às vezes, que a gente repete numa situação da nossa vida, é a gente fala assim, eu queria voltar e fazer tudo diferente, ou mudar tudo, ou ai, como eu queria poder começar de novo, eu vou para um lugar longe, vou recomeçar tudo. Então, e a gente está tendo essa oportunidade. E só para lembrar que nós temos essa oportunidade todos os dias quando a gente acorda. Essa oportunidade, o dom do esquecimento, ela serviu e a gente está aqui hoje. E a gente tem a oportunidade de ser melhor cada dia que a gente acorda. Então, o dom do esquecimento é, quando a gente cresce, a gente não tem? Não tem. Mas a gente tem a oportunidade de ser melhor todos os dias. Porque mesmo que a gente cometa alguma coisa que você fala, eu não deveria ter cometido no dia anterior, eu tenho a oportunidade de recomeçar daquele dia e poder fazer ele diferente. Seja com pedido de desculpa, seja com um aperto de mão, seja com um abraço, a gente tem essa oportunidade. Então vamos lembrar que a gente tem essa oportunidade de esquecimento. E mesmo com o passado, pode mudar moral e intelectualmente. A gente não estaciona. Todos os dias a gente pode aprender. Aquela história, como que é? Cachorro velho não aprende truque novo, é isso que a gente escutava antigamente? A gente aprende truques novos todos os dias. Porque a gente pode. Então a gente pode se mudar moralmente? A gente pode mudar intelectualmente? A gente pode. Então a gente tem essa oportunidade todos os dias do recomeço. Mas esse capítulo, a gente tem sempre um puxão de orelha e depois um afago e um carinho. Sempre, porque Jesus ele vinha, ele deixava os ensinamentos. O problema é que a gente não aprendeu, né? A gente continua, passou todo esse tempo e a gente continua escutando, precisando escutar os ensinamentos, porque a gente está num aprendizado constante. A gente vem cada dia aprendendo um pouquinho. Então aí Jesus deixa mais uma gente, que é quando a gente cresce. Crescemos, os pensamentos mudam, mas Jesus nos adverte. Não cometereis adultério, eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, em seu coração já cometeu adultério com ela. Está lá em Mateus também, capítulo 5, versículo 27 e 28. Deixa eu lembrar de alguma coisa. Jesus, novamente, ele falava por parábolas. Então, a gente tem os ensinamentos morais que estão no Evangelho o tempo todo. E aí está lá mais o puxão de orelha para depois ele dar o carinho para a gente, né? Aí Allan Kardec veio complementar. A pureza, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Então, quando Jesus nos fala por aquela palavra, para não cometer adultério, que só em pensamento você já está cometendo um ato ruim, vamos colocar assim, ele quis dizer que é os nossos pensamentos. Então, ele não está falando que eu vou lá, é claro, o adultério, não. Mas ele não está falando assim do superficial. Ele está falando que quando eu penso em alguma coisa, que quando eu emano esse pensamento, ele já tem força. Então, se a gente tem que controlar, a gente não escuta sempre que a gente atrai as coisas? Que a força do pensamento atrai? Então, se eu estou emanando um pensamento ruim, automaticamente vai vir um anjo de luz do meu lado? Provavelmente ele vem para nos ajudar, para tentar ajudar a gente. Mas se a gente continua persistindo,
a gente não vai estar atraindo o anjo de luz o tempo todo para o nosso lado. A sorte é que eles não desistem da gente nunca, né? Eles continuam lá e persistindo e do nosso lado, mesmo quando a gente está cometendo algumas coisas que eles falam assim, ajuda, filho, vem para cá, eu estou lá do seu lado. Mas a gente às vezes não ajuda eles, mas a gente tem que tentar, não é? A gente tem que tentar o tempo todo. Então a força do pensamento e os nossos pensamentos, eles devem ser vigiados o tempo todo. A máxima que a gente tem é vigiar e orar. É isso aí. Porque essa é a máxima que a gente precisa. Aí a gente está com aquele pensamento longe, às vezes num problema, ou às vezes eu estou aqui tentando concentrar, e aí de repente eu estou lembrando na panela lá, olha, uma coisinha simples, mas de que eu poderia estar muito mais aberto para receber esse momento, essa paz, essa tranquilidade dos espíritos, eu estou deixando minha mentezinha devagar. Então a gente pode sim melhorar essa parte dos nossos pensamentos. Todo mau pensamento, portanto, é uma consequência da imperfeição da alma. Porém, segundo o desejo que ela possui de se melhorar, até mesmo esse mau pensamento transforma-se em um motivo de progresso para essa alma, porque ela o repele com energia. Não cederá à tentação de satisfazer ao mau desejo, se por acaso essa oportunidade de se apresentar. Depois de haver resistido, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória. Quando a gente está pensando alguma coisa muito ruim, ou quando a gente fez um ato muito ruim, e a gente, por um momento, consegue pensar na profundidade daquilo e falar que a gente não quer mais fazer, ou a gente vai até a pessoa e a gente pede desculpa, ou a gente se policia para não mais fazer, ou ter aquele tipo de pensamento, e aí depois, num segundo momento, a gente consegue se segurar. Seja no trânsito, seja num dia que a gente está impaciente. Alguém já experimentou aquela sensação boa de falar, ai, foi difícil, mas consegui, valeu a pena. Aí você fala assim, se eu tivesse falado aquilo, eu teria me arrependido. Aí você fala assim, valeu, obrigada pela ajuda, gente. E respira fundo e fala, consegui, isso é gostoso. Porque às vezes a gente poderia ter ocasionado... Agora está chegando o Natal, a gente tem que tomar mais cuidado ainda para que a gente não atrapalhe a festa da família, né? Numa briguinha, numa coisinha boba que a gente fala, ou no exemplo que eu dei o ano passado aqui, nos grupos de WhatsApp, né, o comportamento que a gente precisa de se segurar um pouquinho para não responder aquela frase, às vezes, que está meio ruinzinha aqui. Então, vale a pena. E aí ele fala assim, ela se sentirá mais forte e feliz com a sua vitória depois de haver resistido. É fácil? Não, porque a gente tem muito instinto, nós somos instintivos de bater, levou. Mas aí depois a gente começa a respirar fundo e falar, segurar um pouquinho? Vamos segurar? Vamos fazer o exercício? Sempre recomendo o exercício do Chico. Alguém lembra da boca d'água, do copinho de água do Chico? Esse eu recomendo sempre, porque ele funciona. Né? E agora, então, está mais fácil porque está calor. Então, a gente tem a garrafinha d'água, enche a boca d'água e segura. Quando passar aquele momento mais forte, aí você engole a água e vai ter passado um pouquinho só, vai ter passado aquela forte vontade da gente responder. O Evangelho, eu gosto de falar que ele tem que ser aplicado no dia a dia. Porque a gente aplicar aqui dentro da casa espírita, ou só na leitura, ou quando a gente está sozinho em casa, é fácil. A gente tem que aplicá-lo no nosso dia a dia. E a gente tem inúmeras lições para aplicá-lo. Só que a gente precisa, às vezes, escutar um pouquinho. É o exercício? É. Vou continuar repetindo. Fácil. Mas a gente está aqui para isso, né? A reforma íntima está aqui, nos provando que a gente pode. Mas Jesus ainda vem com mais ensinamento, porque o capítulo é todo assim. Todo o evangelho é assim. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa.
Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu, então, começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhes disse: agora vós, os fariseus, limpais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois! Quem fez o que está por fora não fez também o que está por dentro? A gente só aparentar é tranquilo. Só que a gente tem que ir por dentro. Então, os bons pensamentos, a vontade de fazer o bem. A gente não aprende o tempo todo que fora da caridade não há salvação? A caridade se resume só em dar alguma coisa a alguém? A caridade se resume também a amar, a respeitar, a cuidar, o carinho. E dentro da nossa casa estão os maiores desafios. E se alguém souber a receita, me dá um toque depois de como acabar com todos os desafios que eu vou querer essa receita. Porque essas receitas, elas são as que estão nos nossos dia a dia. Essas pessoas que convivem conosco, que sabem as nossas perfeições e imperfeições. E é onde a gente mais tem que se dedicar. O meu marido, ele brinca, que ele fala assim para mim, ó, Jesus só te chama porque ele não convive com você, porque se ele convivesse era outro caso. Aí eu falo para ele, nossa, ele falou assim, mas não é dentro de casa que a gente conhece se é bonzinho, se é ruim? Eu falei, é. Ele falou assim, eu falei, é verdade, né? Então a gente tem que se preparar melhor, porque a gente tem que querer que eles gostem de nós, dentro e fora. E os nossos maiores exemplos e o que a gente está aprendendo e está ensinando está dentro de casa. É lá que estão as nossas maiores situações, os nossos maiores desafios. Né? Porque aqui a gente chega, a gente abraça. E dentro de casa é que a gente vai demonstrar o que a gente está aprendendo aqui. É no nosso serviço, é dentro de casa. Às vezes é num local público e sempre vai ter alguém que vai te conhecer, não esquentem. Então, é assim que funciona. Porque a boca fala do que transborda o coração. Então, se a gente tiver bons sentimentos dentro, a gente vai conseguir levar isso para fora. E o capítulo continua cheio de ensinamentos. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-vos e lançai-vos longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um pé só ou uma só mão, do que terdes dois e serem lançados ao fogo eterno. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Então, que a gente faça a nossa parte. Problemas, vamos colocar assim, que aqueles probleminhas nas famílias, aquelas rusgas, elas vão ter, mas que elas não venham de nós. Porque isso vai deixar o nosso coração mais tranquilo. É a vitória que a gente falou lá atrás. Então, agora a gente vai rapidamente assistir um filminho. Pode colocar para mim? Não sei se eu vou conseguir. Ah, foi.
A gente pode tomar uma atitude dessa? A gente pode, né? E não pense que nós somos privilegiados, nós não somos. Nós estamos aqui passando o que por todos passam. A diferença é como nós vamos passar pelas situações. Então aqui eu vou trazer uma dica rapidinha para a gente tomar uma atitude afetuosa. Irradie sua luz, sendo uma pessoa naturalmente afetuosa. Sempre que abraçar, faça isso com todo o seu afeto. Considere que o afeto é o que de mais efetivo para quebrar o gelo de uma má comunicação. Isso está no livro das Atitudes, da Sena Café. É um livrinho pequeno que é gostoso de a gente ter algumas formulinhas para a gente mudar. E a última lição, para a gente terminar. Se tendes amor, possui tudo que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem a maldade dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, terei colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não o podem atacar, e vereis apagar de vossa alma tudo que lhe seja capaz de compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares já não lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento da vida no seio do Senhor. O Espírito protetor bordou, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, gente, vamos aproveitar que está chegando o Espírito Natal. A gente não fala que a gente fica bom no Espírito de Natal, que a gente fica mais tranquilo, mais calmo. As pessoas irradiam com luz. Então, vamos levar isso para o resto do ano e vamos nos contagiar. Então, vamos alcançar mais 1 milímetro todos os dias. E que a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade, de bons pensamentos. Então, o Evangelho tem esses ensinamentos todos, que a gente possa ter a paz invadindo a nós e que a gente possa deixar, mais do que a gente escutar do Evangelho aqui, é interiorizar isso em nós. Então, que todos tenham uma boa noite. Muito obrigada pela atenção. E agora vamos para outra parte do trabalho. Obrigada. Camila, muito obrigada por trazer o ensinamento de Jesus com tanta suavidade, com tanta ternura e com a pureza do seu coração. Muito obrigada. E assim, depois desse momento tão gostoso, vamos para a segunda parte dos trabalhos desta noite. E eu convido a todos a fechar os olhos e nos permitir a conexão com a espiritualidade de amor, de luz, embalados ao som dessa linda música. Todos nós vamos sentindo as energias amorosas preparadas pela equipe espiritual responsável por nos acompanhar neste trabalho e que preparou esse ambiente muito antes de entrarmos aqui. Pedimos aos médiuns que se posicionem para darmos início à aplicação do passe. Com os nossos corações receptivos, sobre nós caem pétalas de flores miudinhas e multicoloridas e repletas de energias salutares capazes de chegarem a todas as nossas células. Essas pétalas tocam o topo da nossa cabeça, o nosso centro de força coronário. E essa energia de cura inicia o tratamento restaurador
alinhando nossa comunicação com o nosso mentor e todo o plano superior. Essa energia atinge agora o nosso frontal, na altura da nossa testa, renovando os nossos pensamentos e eliminando o que nos perturba e direcionando as nossas decisões para oportunidades construtivas e do bem. Essas energias chegam agora no laríngeo, na nossa garganta, e lá trabalham para que nossas palavras sejam mansas e prudentes, para promover a união e jamais a separação, a discórdia. Essas energias chegam agora ao nosso coração, centro de força cardíaca, promovendo um fortalecimento para que não haja espaço para mágoas, tristezas, angústias. E sim, amor, perdão, compaixão, para conosco em primeiro lugar e depois para com o próximo. Essas energias chegam ao nosso centro de força cardíaco, esplênico, e renovam as células de órgãos tão importantes como o estômago, intestino, vesícula, fígado, pâncreas, baço, para que possamos metabolizar somente o que nos faz bem, eliminando tudo aquilo que nos machuca, que nos dói. E trabalhando também a nossa defesa, a nossa imunidade. Essas energias chegam agora aos órgãos reprodutores, nosso centro de força genésico, promovendo equilíbrio para a renovação da vida. Percorrendo nossas pernas, essas energias chegam no centro de força básico. E na nossa coluna, elas vão restaurando todas as nossas vértebras, tirando aqueles pesos, deixando-os aqui e restaurando a nossa postura, nos permitindo enfrentar de cabeça erguida e muito firmes e seguros, rumo à nossa evolução. Essas energias chegam novamente ao topo da nossa cabeça, formando uma barreira protetora que servirá de abrigo consolador durante toda essa semana. E se precisarmos de uma recarga, basta mentalizarmos a imagem de Jesus que está aqui no salão. E agora que recebemos e estamos abastecidos de amor e paz, Jesus e a equipe espiritual de luz nos convida a doar, pois unidos somos muito mais fortes. Então vamos visualizar o nosso planeta Terra em uma imensa luz azul que remove a camada densa e pesada que o envolve e o cobre de muito amor, de muita paz. Vamos enviar luzes de amor para clarear, iluminar e esclarecer os irmãos que ainda não possuem um nível evolutivo capaz de perceber que todos somos criações de Deus, filhos de Deus e criados para viver e conviver em comunhão e com o objetivo de nos ajudar
em qualquer situação, com respeito e amor. Vamos vibrar por todos que estão em sofrimento, provocado pelas doenças físicas, emocionais, espirituais, por sofrimentos provocados por falta de moradia, por falta de um trabalho digno, por estarem vivenciando o luto e a separação física temporária de um ente querido, pelos irmãos que estão em guerra, que estão saindo dos seus territórios como refugiados, pelos nossos irmãos também que estão em condições de rua. Vamos vibrar com muito carinho por todos eles, para que suas dores sejam acalentadas de amor, de esperança e de muita fé. Vibremos agora pelos pedidos que depositamos nas urnas, ou que em absoluto silêncio realizamos neste momento através dos nossos pensamentos. Vibremos com muito amor por esta casa, por todos os trabalhos que são realizados com muito amor, com muita responsabilidade, neste plano terreno e também no plano espiritual. E vamos envolver as casas co-irmãs de Guaianazes e Ferraz de Vasconcelos. Pensemos agora no nosso lar, que é higienizado, e por todos os cantinhos essa equipe amorosa percorre e deixa por lá também essas pétalas de flores miudinhas e multicoloridas. E todos os nossos familiares são envolvidos por essa energia de amor, assim como todos nós nesse instante. E com imensa gratidão, Senhor, por poder te acompanhar nesse momento de tanta luz, de tanto amor, nesse trabalho de vibração e de doação do que temos de melhor. Nós te agradecemos e vamos continuando envolvendo agora a nossa querida irmã Vera, que fará as vibrações da água e também a prece final. Que assim seja, graças a Deus. E assim, continuando nesse momento com essas vibrações, que possamos mentalizar o nosso amado Mestre Jesus, direcionando todos os caravaneiros que aqui já se encontram para a fluidificação das nossas águas. Que possamos mentalizar o imenso campo de margaridas, onde lindas camponesas ali estão colhendo todas as energias dessas margaridas, das suas folhas, dos galhos, das raízes da terra, onde com tanto carinho esses irmãos espirituais, mensageiros de Jesus, emanam para os laboratórios do hospital, aonde lá se encontram já a equipe científica de biólogos, químicos, físicos, farmacêuticos, juntamente com os amados irmãos pretos velhos, caboclos e índios, que manipulam todas as energias para se transformar em medicação para as nossas águas. Que cada um nesse instante mentalize seu vasilhame, o filtro dos seus lares. Vamos mentalizar também as caixas d'água do hospital, a água do lado do leito de um enfermo,
Vamos mentalizar um irmão também que esteja nesse momento, em qualquer parte do planeta, tomando um copo d'água, e que ele possa também receber todos os benefícios que nós estamos recebendo. Que a luz de Jesus envolva todas as nossas águas, as águas do planeta, e abençoando para que possamos nos beneficiar com essa água bendita. E assim, Jesus, agradecendo esses benfeitores por tudo que recebemos, e que possamos lembrar e agradecer a Ti toda vez que fomos tomar um gole d'água, agradecer por este momento. Que assim seja. E que assim possamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos retornar aos nossos lares na paz, na alegria, por tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. Que sejam todos envolvidos na luz de Jesus e desses espirituais amigos que nos agasalham, nos abraçam com tanto carinho. Bom retorno a todos e uma boa noite. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, muito trabalho e muita saúde. Amor em Jesus.